Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse caso específico do chamado orçamento secreto, o Bolsolão, ele é um caso clássico de corrupção dentro do governo Bolsonaro. A gente tem que levar em consideração alguns fatores importantes aqui para a gente refletir sobre o que está acontecendo. O primeiro é esse discurso sobre corrupção. A gente vê com muita frequência os bolsonaristas repetirem que pelo menos não tem corrupção no governo Bolsonaro. Isso a gente sempre soube que é uma mentira. Principalmente porque corrupção não necessariamente significa roubar dinheiro. Claro que esse é o pior ponto e isso realmente é terrível. Mas o simples fato de uma pessoa, por exemplo, o presidente da República, se reunir com seus assessores para tentar mudar a bula de um remédio, para favorecer uma narrativa, uma coisa que ele está defendendo, para se livrar, às vezes, de uma outra questão em função das consequências de defender algo que pode levar pessoas a mortes, por exemplo, a gente sabe que isso é um ato de corrupção. Claro, de corrupção. Então, a gente precisa entender as coisas de uma maneira mais ampla. Por outro lado, se você não viu, vale muito a pena você ver o vídeo que eu fiz agora recentemente em função do aniversário do golpe militar. Eu fiz um vídeo explicando o que foi, em resumo, o governo militar, né, a ditadura militar no país, e falei exatamente a respeito de alguns mitos. Dentre eles, o mito de que não houve corrupção entre os militares. Veja esse vídeo, eu vou colocar aqui. Às vezes, às vezes não, sempre quando eu coloco o vídeo aqui, eu coloco também a indicação desse vídeo lá no YouTube, mas às vezes o YouTube, por algum motivo, não põe lá. Mas eu sempre coloco aqui e deixo na descrição. Esse vídeo eu mostro como que se dava a corrupção dentre muitos outros assuntos, né? Como se dava a corrupção dentro da ditadura militar. Então era um governo centralizado, um governo que ele mesmo era o fiscal dele mesmo, e havia corrupção generalizada de obras faraônicas, né? Desde da ponte Rio-Niterói até obras que nem sequer foram terminadas, né? A Transamazônica, por exemplo, e como que essa corrupção era endêmica dentro da ditadura militar. No caso do governo Bolsonaro, a gente está vendo algo muito semelhante. Mesmo que nós tenhamos todas as dúvidas em relação às atitudes do próprio Bolsonaro, principalmente em relação aos seus filhos, principalmente em relação ao que ele mesmo faz. A gente viu agora recentemente ele fazer um churrasco lá, que o quilo da picanha é R$ 1.800. A gente sabe que tem muitas questões aí com relação a ministérios. A gente viu esses gastos aí do ministério, principalmente o Ministério da Defesa, que gerou aquela história toda do chamado leite condensado, né? O escândalo do leite condensado e tal. Mesmo que a gente saiba que existe sim angu neste caroço com relação às rachadinhas, às posturas do próprio Bolsonaro e dos seus filhos, nesse caso específico agora que a gente está falando do Bolsolão, aqui nós temos evidências concretas de corrupção. Eu vou trazer para você esses detalhes e explicar um pouco mais, só que antes sempre pedindo para você dar este like aí, para você dar o seu gostei aqui no vídeo, por favor, coloque aí o seu joinha. Coloca agora aí, faz esse favor para você não se esquecer, dá o joinha no vídeo para você nos ajudar a ter relevância aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, muitas pessoas acompanham os nossos vídeos, não se inscrevem no canal. Será que agora não é a hora? Eu acredito que sim. É fácil, é só você clicar em cima de inscrever-se, se inscreva aí, ative o sininho, esteja junto conosco para você dar uma força aqui para o nosso trabalho. A gente tem uma meta de chegar entre os principais canais progressistas em 2022. Dê essa força aqui para a gente levar o nosso trabalho adiante. Primeira questão que você precisa entender, como que se deu o tal Bolsolão? Como que se deu algo que agora pode ser até alvo de uma CPI. A CPI do tratoraço, como estão querendo dizer, talvez coloquem um outro nome aí. A primeira questão é que houve um orçamento secreto. Eu até gostaria de usar o nome orçamento paralelo, porque o governo tem um orçamento, existe um orçamento. Ele tem que prever os seus gastos com antecipação. O governo não pode gastar aleatoriamente. Esse orçamento é apresentado para o Congresso apoia ou faz emendas, como se diz no jargão, ele faz modificações e depois de aprovado e finalizado esse orçamento, o Executivo executa.
para fazer jus ao nome. Então, este orçamento, ele tem regras que são bem transparentes e bem assim, claras. Não pode haver, por exemplo, distinção específica, por exemplo, entre as verbas destinadas a estados, as verbas que são colocadas específico para os parlamentares. Não pode haver uma distinção objetiva porque, na verdade, existe a necessidade de uma isonomia, de ser igual para todos e de atender às demandas do país, não às demandas de um parlamentar. Neste caso específico desse orçamento paralelo, desse orçamento secreto, o que aconteceu foi exatamente isso, o que não poderia, que foi a destinação de verbas exclusivas para determinados parlamentares, e esses determinados parlamentares utilizaram estas verbas de maneira incorreta, eles superfaturaram, o que muito provavelmente indica que pode ter havido, então, corrupção, roubo de dinheiro público. Só para você ter uma ideia, um exemplo, o motivo do chamado tratoraço é que eles destinaram verbas para compra de tratores que custam 100 mil reais, valores inclusive estipulados pelo próprio governo, e estes mesmos tratores foram comprados com 259% a mais, com 259% acima do valor de 100 mil reais. Então, qual é a questão que nós estamos colocando aqui? Primeiro é saber, obviamente, para onde foi esse valor a mais, né, que muito provavelmente foi para o bolso desses parlamentares. Segundo, é o motivo de haver essa distinção, porque o governo ele utilizou um ministério, o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, e utilizou uma estatal, a Condevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, para fazer a destinação, o caminho destas verbas para a execução dessas verbas secretas, né, dessas verbas paralelas. Então, quando ele utiliza uma estatal, quando ele utiliza um ministério específico e quando ele faz a destinação dessas verbas, que nós sabemos, elas chegam ao montante de 3 bilhões de reais, aí nós temos algo muito semelhante ao que foi denunciado tempos atrás, por exemplo, com o tal do mensalão, que ficou muito obscuro, mas que a gente sabe que foi utilizado dinheiro público para pagar parlamentares, para que houvesse a chamada compra de votos. E nesse caso específico do Bolsolão, a compra de votos foi para fazer a eleição para que pudesse ser eleito o presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Tudo indica que foi essa a finalidade. O próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, recebeu 114 milhões de reais dessas verbas. O Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, recebeu 277 milhões de reais. E tudo isso por conta, então, da compra de votos para que pudesse, então, ensejar a eleição desses dois presidentes. Mas por que Bolsonaro, então, teve essa brilhante ideia e corrupta ideia de comprar votos para eleger estes dois presidentes? Por um motivo específico. Bolsonaro teme o seu impeachment e ele sabe que, dependendo do presidente da Câmara, principalmente do Senado, ele iria com certeza ser impeachmentado, ou ele poderia ter o desgaste muito grande de ter a entrada de pedidos de impeachment em votação. Então, para isso, ele resolveu fazer esta compra de votos. Alguns pontos que eu considero importantes para a gente detalhar essa situação para você. Quando foi feita esta emenda para o chamado orçamento secreto, orçamento paralelo, enfim, pelo relator geral, chamado RP9, o próprio Bolsonaro vetou. E ele vetou por motivos corretos, dizendo que não poderia haver essa personificação desta verba, que isso, obviamente, implica em problemas, falta, inclusive, de uma questão legal, né, de ter aí uma transparência. Isso, obviamente, fere a forma com que é destinado o orçamento. Obviamente, ele estava correto. Esse veto, inclusive, ele permanece. Mas mesmo vetado, mesmo com
o próprio parecer contrário do Bolsonaro oficialmente, extraoficialmente, ou seja, por debaixo dos panos, foi executado. Por intermédio, como eu disse para você, do Ministério e desta estatal. Então, a verdade é que, mesmo sabendo que isso estava errado, o governo fez algo errado. O que deixa ainda mais em dúvida sobre essa postura do governo e sobre o que ele fala em contrapartida com o que ele faz. Então, da boca para fora, é muita, digamos assim, muita defesa de que não é corrupto, de que é correto, de coisas assim e assado, mas na prática o que a gente vê é a mais clássica corrupção. É importante a gente colocar aqui, esse discurso sobre corrupção na política brasileira, ele sempre foi usado de forma canalha. Sempre foi utilizado de uma forma que a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas nesse discurso sempre são vagabundos que utilizam isso para uma narrativa própria, de benefício próprio. Especialmente porque a corrupção é algo que acompanha a política desde sempre. Mesmo que as pessoas, vamos tirar a Dilma, vamos tirar o PT... As pessoas, é o partido mais corrupto do mundo, do planeta Terra, e não sei o quê. E as pessoas pensarem que com a saída do PT ia acabar a corrupção, quem pensou isso é ingênuo. Quem falou que isso iria acontecer é canalha. A verdade é que a gente sabe que a política brasileira, ela se fia pela corrupção e que os processos de transparência, e não só apenas falar, né, da boca para fora, mas a possibilidade da população participar diretamente de todos os processos do governo, essa sim seria uma forma de começar a cuidar um pouco mais dessas questões de corrupção no país. Culpar um partido, culpar um político é uma forma canalha de jogar nas costas de uma pessoa ou de um partido aquilo que está espalhado em praticamente todos os partidos e quase todos os políticos que lá estão. Não estou generalizando por outro lado também, né? Não estou dizendo que todos os políticos são corruptos e todos os partidos, mas a verdade é que claramente isso não está nas mãos de um partido só e na mão de um político só. Isso aí é claro. Por outro lado, fica também essa reflexão que eu quero fazer com você em relação ao governo Bolsonaro. Ele entra no jogo, exatamente no jogo político, e ele, mais uma vez, ele se enlameia, vamos dizer assim, dentro deste mesmo grupo. Esse grupo se esconde atrás de uma sigla, a chamada sigla do Centrão. É importante para que essas pessoas que estão lá, que são claramente corruptas, que são safados e que são canalhas, é importante para eles que a gente continue repetindo, o problema é o Centrão, o Centrão, o Centrão. Porque quando se fala Centrão, a gente não fala de absolutamente nada, praticamente zero identificação, porque Centrão é o quê? O que é o Centrão? Quem são os políticos do Centrão? Não existe nome. Quem são os partidos do Centrão? Quais são? A gente imagina que é esse, aquele, mas também não existe uma designação. Tal partido está no Centrão ou não? Existe uma certeza? O que ocorre, na verdade, é que eles utilizam essa sigla para se esconder. É uma cortina que eles utilizam para se esconder. Este grupo de corruptos que estão no governo e também lá, porque quando a gente fala governo, não precisa necessariamente ser o governo executivo, né? O governo é o governo, todos que estão eleitos, aqueles que estão lá, deputados, senadores, presidente, enfim. Quando eles se escondem atrás dessa cortina de Centrão, eles se blindam. Porque aí muitos que são corruptos dizem, esse é um problema do Centrão, não é um problema dele. Então essa reflexão eu quero fazer contigo também. São duas questões que eu quero levantar nesse vídeo de hoje. A primeira, você ainda acredita que não haja corrupção no governo Bolsonaro? Que Bolsonaro não é corrupto? Você ainda acredita nisso? Partindo do princípio de que corrupto também é aquele que promove, mesmo que você não acredite que o Bolsonaro roube, o fato dele provocar o roubo, ele incentivar o roubo, ele dar dinheiro para que outras pessoas roubem, isso também não coloca ele como um culpado? Essa é uma reflexão importante para você. E o último ponto é a reflexão sobre o que realmente é o sistema político brasileiro.
Muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque seria um outsider. Ele mesmo vendeu a ideia, ele mesmo falou claramente que não iria comprar votos, que não iria entrar no jogo político. E na primeira ameaça que ele teve, que é essa ameaça de impeachment, ele já foi lá e comprou votos de uma série de políticos fazendo esse orçamento paralelo, colocando políticos claramente corruptos. Inclusive o próprio Arthur Lira tem sim a sua culpa no cartório e se transformou em um presidente da Câmara. É uma coisa assim que a gente se assusta em primeiro momento. Então essas reflexões eu quero fazer contigo e eu gostaria que você colocasse aqui no comentário o que você pensa a respeito dessas questões que eu levantei no vídeo de hoje. Espero você numa próxima. Não se esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal. Seja membro aqui para a gente conversar lá no nosso grupo de WhatsApp para os membros. A gente se encontra numa próxima.